noite. Hoje cabe já de cara uma explicação, né? Por que nós vamos continuar no mesmo versículo? Então, pessoal de casa, da internet, nós já estamos anunciando que vamos estudar essa semana o mesmo versículo, né? O pessoal aqui do salão já viu o tal versículo no quadro. Como a gente já fez a apresentação do versículo a semana passada, nós já vamos direto à leitura dele, só para lembrar um pouco o que foi que nós estudamos a semana passada. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo passou a falar e ver. Bom, semana passada, basicamente nós estudamos a cegueira, apresentada pelo versículo, o tal cego, que também era mudo. Então, estudamos também a questão da mudez. E ladeando isso, o ver e o falar. O que nós analisamos? E acho que isso é bom a gente, de novo, fidelizar com essa linha interpretativa. Sempre que no Evangelho de Mateus as passagens de cura são apresentadas, uma coisa que se observa, que o pessoal que prepara o estudo comigo observou, é que elas são apresentadas de uma maneira muito enxuta em relação a outros livros, ao Evangelho de Marcos, ao Evangelho de Lucas e João. Então elas são apresentadas assim, de uma maneira muito concisa, passagens muito curtinhas. Geralmente não se alonga muito nelas. Esse é o primeiro traço em relação a estudar curas no Evangelho de Mateus, no livro de Mateus. O segundo aspecto é que normalmente essas curas são apresentadas em meio a embates entre Jesus e os antagonistas do Evangelho. No caso especificamente dessa passagem, da passagem anterior do homem da mão mirrada, nós estamos falando dos fariseus, né? Os doutores da lei, o pessoal do Sinédrio, que se mobilizava, que se organizava para fazer frente ao Evangelho de Jesus, para se opor ao Evangelho de Jesus. Então, essa é a primeira dica de estudo que a gente dá. Viu, Lívia? Quando for estudar curas em Mateus, fica atento, porque sempre Mateus vai procurar associar algum embate de Jesus com os antagonistas do Evangelho, os inimigos, adversários do Evangelho, e alguma cura específica, ou de um cego, ou de um leproso, um paralítico e por assim vai. Qual que é a proposta didática de Mateus ao estruturar a narrativa dessa maneira? E isso, quando a gente descobre, muda nosso entendimento sobre enfermidade, nosso entendimento sobre cura. Quando Jesus cura um doente do corpo, na frente de alguém que se opõe ao bem, subliminarmente, sutilmente, elegantemente, Jesus está dizendo para esse opositor, esse antagonista, que o cego, o paralítico, o leproso, né, o surdo, o mudo do espírito, é ele. E isso é muito forte. Então Jesus acaba de sofrer uma perseguição de um grupo de fariseus. Cura o homem da mão mirrada na frente desses fariseus. O recado está dado. Olha, vocês têm o coração mirrado. Toda cura é possível. Se a cura do corpo é possível, a da alma também. Agora Jesus cura um cego, mudo, endemoniado, sob influência espiritual negativa, na frente, de novo, de um grupo de opositores que haviam levado esse cego para incriminar Jesus, para colocar Jesus numa situação complicada, controversa, uma armadilha, né? Se ele curar, hoje é sábado, a gente pode acusar ele de estar exercendo alguma profissão no sábado. Não pode. O sábado para o judeu é sagrado. Se ele não curar, a gente vai poder dizer, é um charlatão, ele não tem poder nenhum.
Essa era a armadilha colocada. Jesus curou, porque ali o mais importante era dizer para esses fariseus: vocês são cegos da alma. E vocês possuem amarras, mordaças. A mudez de vocês é consciencial. Existem coisas que vocês não conseguem confessar. Existem coisas que vocês não conseguem verbalizar. E essas coisas, no mundo íntimo de vocês, os adoecem, os martirizam. Tá claro isso, gente? Então, esse aspecto do estudo de curas no Evangelho de Mateus, a gente tem que estar atento. Por quê? Porque a cura física, isso a gente enfatizou a semana passada, ela é transitória. Ela é provisória. Acho que a palavra mais oportuna é essa. Ela é provisória. Toda cura física é provisória. Não é a Lívia? A Lívia aqui da área de saúde, né? Ela é médica, ela sabe disso. A gente cura hoje, mas de amanhã aparece outro perrengue. E um dia a gente tem que deixar o corpo. Isso é inevitável. Então, mesmo as curas de Jesus de natureza física, todas elas foram provisórias. Todos aqueles curados fisicamente um dia desencarnaram. O que importa para a gente, o que vale aqui para ser estudado, é o que há na camada mais profunda da passagem e que diz respeito a um outro tipo de enfermidade, um outro tipo de limitação, um outro tipo de restrição, de natureza psíquica, de natureza moral, de natureza emocional. É essa que nos importa. É um outro tipo de cegueira, é um outro tipo de mudez. Tá? É isso que a gente estudou a semana passada. Bom, por que nós estamos repetindo o versículo hoje? Porque eu queria novamente estudar o verbo curar. Eu andei fazendo um levantamento em episódios gravados para o canal. Nós já estudamos essa palavrinha aqui 3 vezes. Puxei na memória e antes de começar os registros para o canal, nós estudamos aqui nas reuniões, quando ainda não tinha gravação, umas 2 vezes. Então, pelo menos, que eu me lembre, pelo menos, e eu sou professor de história, eu tenho que lembrar das coisas, senão eu morro de fome, né? Então, que eu me lembre, pelo menos 5 vezes a gente estudou a palavra curar. Eu acreditava antes que isso já seria um exagero. Até um tempo atrás, eu acreditava que isso já era um exagero e ficava, a partir de então, me policiando com isso. Chegou um momento que eu pensei assim: se eu já estudei uma palavra e tem tantas outras para estudar nos próximos versículos que virão, se eu ficar voltando nessa palavra, né? Não desenvolve, né, seu Adão? Não anda, né? E nós temos aí pelo menos mais uns 15 anos de estudo pela frente. Só de Mateus. Não flui. Eu tinha essa preocupação. Bom, vou introduzir o estudo desse versículo hoje, aproveitando para fazer uma coisa que o pessoal da internet me pede muito, que é dicas de estudo minucioso do Evangelho. Sobre a metodologia, sobre a estratégia de estudo. O pessoal sempre pede isso, desde o começo, quando a gente começou a gravar. Tanto que, se não me falha a memória também, no episódio 44 e 43 da série, ou 44 e 45, uma coisa assim, o meu amigo Arthur Valadares me chamou para ir fazer um seminário lá em São Carlos. E o pessoal de São Carlos me pediu a mesma coisa. E aí eu fiz um seminário, uma manhã de domingo toda, assim, deu umas 6 horas de estudo, só explicando a técnica, a metodologia, a estratégia de estudo minucioso, de miudinho. Nós gravamos isso, vamos colocar aqui, toda vez que alguém perguntar como é que faz miudinho, a gente indica esses 2 episódios. Bom, lá está o básico, mas vai muito além daquilo. Então, sempre que eu puder, eu vou estar dando novas dicas, novas descobertas aqui para o pessoal que realiza miudinho em outros lugares, né? Agora em agosto, por exemplo, eu vou em Araraquara, o pessoal montou um grupo de estudo minucioso lá. E sempre estão me perguntando algumas coisas. A dica de hoje é a seguinte: nunca é demais estudar uma palavra que é recorrente no texto bíblico.
Primeiro porque ela é recorrente. E se ela é recorrente, aí tem. Primeira dica, viu, pessoal de casa? Se uma palavra é muito recorrente, ela aparece muitas vezes. Não fiquem incomodados, constrangidos, não fiquem incomodados didaticamente de repeti-la. Porque se ela repete muitas vezes, é porque ela tem que ser trabalhada muitas vezes. É porque é uma partícula do texto bíblico, uma porção do texto bíblico que apresenta muitas camadas. O que você não pode fazer é repetir o discurso. É fazer a mesma análise. Isso não pode. Aí é amassar barro. Agora, se você percebe uma nova complexidade na palavra, ela tem que ser desfeita, porque essa palavra recorrente, vou citar algumas, discípulo. Não é assim? Cura, enfermidade, multidão. Isso aparece o tempo todo. Se você percebeu, e eu já vou dizer agora mesmo como é que se percebe. Se você percebeu naquela palavra uma nova complexidade, que não é aquela complexidade que você já descomplicou, que você já decifrou, não perca a oportunidade. Bota ela em pauta novamente e estuda novamente. Bom, essa palavra curou, que a Juju vai pôr em destaque aqui do lado, esse verbo curar, de umas 2 ou 3 semanas para cá, apresentaram para mim uma nova complexidade. E nesse processo de reflexão sobre essa nova complexidade, esses novos componentes que a palavra me sugeriu, eu comecei a lembrar e pensar muito em uma pessoa muito importante para a própria metodologia. O próprio método de estudo do Mildin, né? Eu destacaria assim 3 pessoas muito especiais, né? Foi o seu Honório Abreu, o seu José Damasceno Sobral, o seu Sobral, e o senhor Leão Zálio. E nas últimas semanas eu estava pensando demais no seu Leão, né? Nas coisas que eu já estudei dele, já ouvi dele, nas conversas que eu já tive com pessoas que conviveram muito com o seu Leão, eu pensando demais nele. Então, eu vou falar um pouco sobre o seu Leão, e aí ao mesmo tempo eu vou estar falando um pouco mais da metodologia e o porquê da gente voltar em curar. O seu Leão Zálio, ele era funcionário público, era da Polícia Civil, vivia em Belo Horizonte, e foi um dos primeiros estudiosos no movimento espírita a lançar a mão dessa técnica. A técnica não é nova, ela é antiga, né? Ela é utilizada no mundo espiritual, foi utilizada na antiguidade, né? No ambiente judaico dos primeiros séculos se utilizava essa técnica. Os grandes rabinos utilizavam ela. Mas no movimento espírita, especificamente aqui no Brasil, junto com o seu Honório, com o seu Sobral, o seu Leão foi um dos pioneiros. E o seu Leão, ele tinha um estudo que ele fazia na casa dele no domingo de manhã, no estudo de evolução, que é um tema que eles adoravam, ele, o seu Honório, estudavam evolução no domingo de manhã e explorando os textos bíblicos através do estudo minucioso, do Mildin, selecionando palavras e ali eles iam longe com aquilo. Uma vez conversando com o Afonso, e agora eu estava conversando com a Sheila, minha amiga também, ela estava lembrando isso. O Afonso falou, a gente ia para o estudo no domingo, lá na casa do seu Leão, e às vezes a gente tentava chegar mais cedo, eu acho que era no domingo de manhã, para ver se flagrava o seu Leão terminando de preparar o estudo. Claro, né? Você conhece o santo, você quer saber o milagre, né? Você quer saber, e aí, o que ele estuda, como que ele estuda? Então a gente chegava um pouquinho mais cedo lá, para ver se flagrava isso. Só que aí o Afonso, achei ele me contar que você chegava cedo e você não encontrava ele estudando. O estudo ia acontecer, o estudo de evolução, gente. Esse povo ia fundo, viu? Ia fundo mesmo, né? O pessoal chegava, os meninos chegavam, jovens ainda, da mocidade, chegavam, cadê seu Leão? Estava lavando roupa. Estava estendendo a roupa no varal. E os livros
lá em cima da mesa. Os livros amarelados, uma lupa, né? Tinha uma luminariazinha lá na bancada e os livros lá. Quer dizer, possivelmente ele levantou bem mais cedo, preparou o estudo e foi fazer os afazeres de casa. Por que ele foi fazer os afazeres de casa? O seu Leão ficou viúvo da dona Sebastiana, dona Tiana, e quando ele ficou viúvo, a menina deles, que eu vou falar já dela, tinha 20 anos. E ela tinha paralisia cerebral. E aí o seu Leão ficou viúvo com uma filha de 20 anos com paralisia cerebral. E absolutamente dependente dele. A menina permaneceu encarnada até os 45 anos. Moravam só os dois. Né? Tinha um filho mais velho e tal, mas moravam só os dois, ele e a filha, com paralisia cerebral. E aí, quando ela desencarnou com 45 anos, o seu Leão estava perto de fazer 85 anos. Então já era um senhor idoso. E o pessoal conta que ia para o estudo de manhã e ele punha ela na cadeirinha dela do lado dele. E de repente, dependendo do tema que ele estava falando, às vezes era alguma coisa que incomodava o espírito e ela começava a resmungar. E ele batia na perna e falava, fica quietinha aí, mineira. E continuava falando o que tinha que falar. E sempre muito sorridente. Sempre muito sorridente. E é uma coisa engraçada. O senhor era enorme, tinha os olhos azuis, né? E ele era banguela. Então ele falava assim, ele ria e falava assim, olha, eu sou leão, mas não mordo não, e mostrava a banguela. Sempre muito alegre, muito sorridente, muito contente, mas mesmo com uma luta dessa. Então os meninos disseram que uma vez chegaram lá de manhã, ele estava estendendo a roupa no varal, escorreram para a mesa para ver o que ele estava utilizando para estudar. Que livros ele estava utilizando para dar aqueles voos altos no miudinho. Sabe o que eles encontravam na mesa? Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos. Só. Entendeu, Aninha? Aí, onde eu quero chegar é aqui. Aloysio, o que faz um sujeito desse pegar uma palavrinha, estudar com um grupo de jovens uma manhã inteira, uma palavrinha, tendo como base bibliográfica 2 obras básicas? O que faz um sujeito? Que poder de visão, que clarividência era essa, que eu olhava para um texto e achava coisa que ninguém mais achava? Da onde vinha isso? Sabe da onde? Da filha com paralisia cerebral. É onde nós queremos chegar. Você pega uma mesma palavra, pela 3ª vez, pela 4ª vez, Djalma. Entre a 2ª vez e a 3ª vez, você viveu coisas, experimentou coisas, sofreu situações, circunstâncias, que fez com que você trocasse a lente. Quando você olhou para aquela mesma palavra novamente, depois de ter sofrido aquilo, pronto, você não vê mais o que você via antes, você vê outras coisas. Vê mais fundo, vê com mais profundidade. Então, entre a última vez que eu estudei a palavra curar e o que nós vamos fazer hoje, eu vivi coisas, por exemplo, a paternidade. Eu já tinha ficado doente antes do Francisco. Como fiquei recentemente doente, me internei novamente com o Francisco. O entendimento de enfermidade, de hospital, de doença é outro. E o entendimento sobre enfermidade espiritual também é outro. Porque eu vivi experiências novas. Seu Leão Zalli ficou 25 anos cuidando sozinho de uma filha dependente. Quer dizer, cada vez que ele voltava nos textos, esse homem tinha um poder de visão maior, muito superior. Tá claro isso? Luiz, o que a gente faz para poder, daqui um tempo, olhar para uma mesma palavra, curar e enxergar coisas que a gente não tinha visto antes? Viva. Sofra. Lute. Trabalhe. Experiência. Então não adianta, né? Lá no episódio 44, a gente colocou lá na descrição do vídeo
uma lista interminável. Tem gente que fala para mim, eu vou comprar tudo. Eu só olho e falo assim, nossa senhora, tá quebrado. Tem livro lá de 110, 150 reais. Vai comprar a lista toda. Você vai comprar a bibliografia toda, vai ter ela toda em casa, viu, pessoal de casa? Vai estudar tudo e isso em si não vai aumentar o seu poder de visão. Não vai. Seu poder de visão, ele é aumentado à medida que você experimenta. E tem mais um detalhe, hein? Forte. Pelo menos para mim, um detalhe muito forte. Sempre que os benfeitores querem que você aumente o poder de visão sobre um determinado tema de luta, sabe o que eles fazem? Com quem, por exemplo, coordena um grupo assim, te submete àquela luta. Te submete àquela... Eu me lembro em 2017, e entrar num versículo que a gente estudar sobre um paralítico. Eu fiquei 10 dias numa cama sem andar. Brinquei com a Caíla, conversando com a Caíla por telefone. Assim, mano, o que será que eu fiz? Né? O que eu aprontei no passado? Você não aprontou nada, não. Mano, Jesus quer que você sinta a alegria de sair da cama como o paralítico. Sentiu. Que aí é outro estudo. Ah, tá bom. Então vamos caprichar no estudo para valer a experiência, né? Entendeu, Sadel? Mas eu ainda acho que eu aprontei algumas no outro passado. Ainda acho que aprontei. Bom, vamos lá então? Curar. Um tio meu, recentemente, terminou uma série de sessões de quimioterapia. Ele estava fazendo um tratamento de um câncer, né? Ele começou um ano passado, final do ano passado, a quimioterapia e completou agora. Ontem ele completou. E aí onde ele faz a quimioterapia, o pessoal de fora de Uberaba não vai saber nem falar muito, mas onde ele fazia a quimioterapia, tem um lugar lá que tem uma plaquinha com uma mensagem linda, escrito parabéns, você venceu uma etapa. E um sino. Um sino mesmo, aqueles barulhento. Então a pessoa quando faz a última quimioterapia, dona Cíntia, cerrou. Aí ela vai lá e toca o sino. Encerrei. E aí minha irmã estava junto, me mandou a foto do rosto do meu tio. Na hora que ele foi, gravaram um videozinho, na hora que ele foi tocar o sino. Quando eu vi o rosto do meu tio, era o mesmo sorriso, sem tirar nem pôr. Daqueles quenianos que terminam a São Silvestre, 1 quilômetro na frente do segundo colocado. Sabe aquele sorriso de triunfo, de vitória, de superação, de contentamento consigo mesmo? Era o sorriso do meu tio, o sorriso de um maratonista que completou a prova em primeiro lugar. Sabe o que é isso, gente? Quando a gente fica doente, bem doente, muito doente, no dia do diagnóstico, nem vou falar o dia dos sintomas, no dia do diagnóstico, é dada uma largada. Você dá um primeiro passo de um percurso, de uma jornada, de uma travessia que você vai começar ali. E que tem uma reta de chegada, tem um ponto de chegada. Tem um fim. Mas entre a partida e a chegada, entre o início e entre o fim da jornada, da travessia, tem um percurso. Tem a jornada em si, tem a travessia em si. Tem a caminhada. Certo? E é uma jornada, é uma peregrinação árdua, custosa, doída, ardida. Quem já percorreu essa jornada sabe. É
tão duro, tão difícil, tão desafiador, tão custoso, que eu, e antes de mim, os autores das Escrituras, só encontraram uma metáfora possível para comparar essa experiência. A jornada, o percurso, a travessia que se realiza de um ponto a outro no deserto. Só isso. Só isso. Então, quando você pega o Velho Testamento, você pega Êxodo, vai lá no capítulo 16, 15, 16 de Êxodo, e lê a peregrinação, a jornada, a travessia de Moisés, saindo do Egito, a terra da escravidão, do cativeiro, cortando o Sinai, o deserto do Sinai, e chegando em Canaã, na terra prometida, é disso que nós estamos falando. Tem um ponto de partida, tem um ponto de chegado, e no meio, deserto, aridez, sol escaldante, fome, frio. Das 5 horas da tarde, no deserto, gente, a temperatura cai, despenca de 45, 46, 50 graus para -2, -3, -5, -5. Você passa frio, você passa fome, seco, você fica com a pele tudo escamando, cortada, o lábio tudo sangrando, cortado, escama o couro cabeludo, cabelo seco. Acho que foi, Ju, você que me falou, Ju, esses dias, a gente falando sobre Jesus no deserto. Foi, né? A gente tem um quadro, a Ju, ela tem altas reflexões teológicas de vez em quando. Lá em casa, na sala, a gente tinha um quadro bonito, assim, de Jesus. É uma estampa, na verdade, mas é um quadro muito bonito. Mas é um Jesus sueco, né? Aqueles Jesus pintados na Europa, né? Então, um Jesus nórdico, né? E com cabelo, assim, que aquele Jesus faria propaganda para, né? Para shampoo e condicionador tranquilamente, assim. Que cabelo macio, uma túnica impecável, né? E a Ju ficou olhando pro quadro, virou para mim assim, ô amor, mas Jesus, 40 dias no deserto, ele não tomou banho não, né? Falei, não, Ju. Ela assim, não, então ele devia estar fedendo, né? Tava, minha mulher tá certa, tava fedendo. E estava com o lábio trincado, sangrando, com a pele escamando, a unha cresceu, a barba estava grandona, mas não é sertanejo universitário não, né? Tinha até devia ter umas praguinhas ali. Da doença de pele, porque aí resseca, fere a pele, não tem banho, dá ferida no corpo, assim. É o estado daqueles hebreus saindo do Egito para chegar em Canaã. Era isso. Mas o que aconteceu nessa peregrinação do Egito? O povo apelou. A certa altura da travessia, eles começaram a falar, nós éramos escravos, né? Mas lá tinha uma carninha de rã para nós comer. Tinha um peixinho do Nilo para nós fritar. O pão era um pãozinho duro, mas dava para roer com dente. Agora nós largamos aquele cativeiro e viemos aqui com esse Moisés. Não tem nenhum gafanhoto para nós fazer um espetinho. Tava melhor lá. Acredita um negócio desse? Acho que a escravidão compensa mais, o pessoal pensava, né? Pensaram isso. Aí sabe o que acontece? Lá no versículo 35, Tonzinho, Êxodo narra o seguinte: os israelitas comeram maná
durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Deus falou, não. Falou para Moisés assim. E aqui, gente, vamos lembrar que é poesia, né? É figurado isso, tá? Senão o pessoal vai falar, mas não existem provas científicas. Não, esquece isso. Nós estamos trabalhando aqui com símbolo, com a mensagem contida. E na mensagem contida, Deus envia para a população de Israel, que estava peregrinando, as tribos, uma chuva de um flocozinho, como se fosse uma aveinha, um farelozinho, chovia. Tipo neve no deserto, só que dessa farinha. Que o texto bíblico chama de maná. Os hebreus recolhiam aquilo e com aquilo fazia pão e comia. O problema da água resolveu na hora que Moisés bateu com o cajado na rocha lá e jorrou água. Até aí, tá claro? Então gravem isso. Deus mandava o maná. Mandava esse floco. Aí triturar, fazer a farinha e fazer o pão, era o israelita que fazia. Quanto tempo, Tonzinho? 40 anos. Pausa. Pausa aí agora. Eu trouxe esse material aqui de Êxodo, e vocês vão ver as coisas que eu trouxe também, porque o pessoal manda pergunta para mim. Viu? O pessoal de casa pode mandar lá na fanpage do Mildinho, nos comentários, eu respondo tudo, viu, gente? Às vezes demora um pouquinho, mas respondo. E o pessoal, um rapaz chamado Ederson, ele é de uma cidade do Rio Grande do Sul chamada Sapucaia do Sul, mandar um abraço para ele. Eu vou começar a fazer tipo radialista, mandar um salve para a turma. Vou dar um salve pro Ederson, tá? O Ederson mandou uma pergunta sobre a tentação no deserto. Os 40 dias de Jesus no deserto. E depois o Éder, lá de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, também me mandou uma pergunta sobre os 40 anos. Aí eu já pensei assim, essas perguntas estão chegando para mim que é para eu estudar o tema. Aí eu lembrei que agora, 13 de julho, quando passar o vídeo, já vai ter passado. Eu faço 40 anos. Né? Minha mãe ia falar, joga no bicho, meu filho. Mas isso é contravenção, né? É contravenção, não pode, né? Aí eu falei, é para eu estudar esse negócio de 40 anos. É para eu estudar esse negócio de 40 anos, Tony. Bom, o Éder de Santa Maria perguntou assim, Luísio, por que 40? Por que não 41? Por que não 39? Por que 40? 40 anos no deserto, 40 dias de dilúvio, não é assim? Jesus fica no deserto 40 dias. Por que 40? Bom, aí nós temos que recorrer a um negócio poderoso, que é artilharia pesada, Tonzinho. Então só usa aqui no Mildinho quando é para ir muito fundo. Não dá para ficar usando o tempo inteiro. Chamado Cabala. O estudo místico da Torá. Mais especificamente, uma técnica chamada gemátria, ou gematria. No alfabeto hebraico, as letras têm um correspondente numérico e vice-versa. Quando nós falamos o número 40, isso é uma convenção, uma estratégia de estudo. Enfim, esse pessoal cifra nos textos sagrados também códigos numéricos, que depois eles utilizam para encontrar a profundidade por detrás da palavra. Assim, né? O Emmanuel fala um negócio fabuloso, lá no A Caminho da Luz. Ele fala assim, que os hebreus erguiam monumentos de palavras igual os egípcios erguiam monumentos de pedra. Com a mesma complexidade, a mesma competência. Então, quando nós falamos do 40, o correspondente em letra, o correspondente alfabético do 40 é uma letra chamada Mem. Depois a Juju vai pôr lá na internet o Mem, aí para vocês verem o desenho dela. Essa letra, o Mem, ela tem uma versão proto, uma versão primitiva. No desenho dela, a versão primitiva, que a Juju vai colocar também, anota aí, Juju, é umas ondinhas.
Sabe por que que o símbolo, o desenho, o pictograma do fonema mem, sabe por que que é uma ondinha, seu Adelmo? Porque é a primeira letra da palavra em hebraico maim. Sabe o que quer dizer maim? Água. Espera aí, Luísio. O assunto não é deserto? Deserto Sinai, deserto da Judéia, não é deserto? O tema, o contexto é o deserto. Mas quando o autor bíblico insere ali o 40, ele está chamando a atenção do estudioso, não é do leitor, porque o leitor vai passar por isso sem perceber. É o estudioso. Para o tema central quando o assunto é deserto. E quando o assunto é deserto, sabe qual que é o tema central? Qual? Você está no deserto, qual que é a coisa que você mais quer na sua vida? Areia? Você está no deserto. Qual é a coisa que você mais quer na sua vida? Água. Então você vai estudar o texto, aí você vê lá a letra, é o mem. Aí o estudioso sabe que o proto-hebraico, o desenho é a ondinha, que faz referência a maim, a água. Então as letras, senhor Adelmo, no hebraico elas não têm só um som, um fonema, elas também têm um significado oculto. E quase sempre cifrado pelo número correspondente. Isso é meio louco, viu, gente? Mas não vamos aprofundar muito, porque é um negócio assim, coisa de rabino, de mestre da lei. Paulo sabia isso. Paulo era um doutor da lei. O que é o doutor da lei? É o cara que sabe essas técnicas. Tá? Só o que a gente precisa saber aqui é que o 40 nessas passagens faz referência à água. Está pedindo ao estudioso que reflita sobre o significado da água para o morador do deserto e a partir dali extrai os sentidos espirituais. Vamos lá então? Você sabe o que a água representa no deserto? Duas coisas. Primeira delas, fertilidade. Segunda delas, destruição. O deserto em Israel não é igual ao deserto do Saara. Não é um deserto liso, um deserto de areia, de dunas que se movem. Lá é um deserto rochoso, entenderam? É um deserto de escarpas, de abismos, um deserto de precipícios, de penhascos, desfiladeiros. Então é seco, é árido, não tem vegetação, mas tem montanha e vale, montanha e vale, buraco e muitos canyons, muitos canyons. Então, grande parte do tempo, grande parte do ano, essa região permanece árida, muito seca. Andar ali é custoso. Essa é a pior época para se peregrinar no deserto? Não, não é. No topo das cadeias montanhosas da região do Líbano, sobretudo no topo do Monte Líbano, vocês sabem o que tem? Gelo, neve. Aí tem um período do ano que acontece o estio e o desgelo dessas montanhas do Líbano. Vocês imaginem, o topo de uma montanha cheia de gelo. Quando aquilo derrete, vira o quê? E desce. E aquilo vai escorrendo e vai jorrando no meio de penhasco, no meio de canyons, por toda a Palestina até chegar no Mar Morto. E um movimento parecido com esse acontece em outro sentido nas regiões mais altas ali da região do Sinai. No período de chuva, por exemplo. Quando a água jorra, a enxurrada, em regiões que tem muitas escarpas, muitos cânions, muitos precipícios,
Como é que essa água se movimenta no meio desses precipícios? No meio desses vales? Hein? Lavando tudo. Gente, rebanho, casa, tudo. Acampamentos de nômades, tudo. Então, em Israel, hoje não tanto por causa da tecnologia, mas no tempo de Jesus, quando eles olhavam para o céu e viam uma nuvem escura, eles tremiam. É a Shekinah, é a presença de Deus. Eles associavam a presença poderosa de Deus, porque eles sabiam que viria um período, um movimento drástico de destruição. Era rebanho com pastor subindo ladeira, garrando em rocha para ir para a parte mais alta possível. Para se salvar da força avassaladora da água. E ela vinha. E causava muita morte. E derrubava muita árvore. Uns poucos arbustos, né? Aquelas sarças, espinhentas, levava tudo. Bicho, levava tudo. E vinha trazendo isso, né? Da região mais verde, né? Da região da Galileia, vinha trazendo isso até o deserto da Judeia. Quando passava isso tudo, as águas se aquietavam, você tinha no subsolo o lençol freático cheio de água. Então você podia furar poço, que ia ter água à vontade lá, para você explorar o resto do ano. E o solo, como é que ficou? Fértil. Então você tinha água e tinha fertilidade. Fruto do quê? Do caos. Da destruição. E aí você ia viver um período árido. Mas que só não ia ser pior, mais difícil, porque aquele impacto, aquela força transformadora da água resultou nisso. Tem um episódio na Bíblia anterior ainda ao episódio do Sinai, o episódio do cativeiro do Egito, que foi o próprio dilúvio. O que aconteceu no dilúvio? Não foi isso? Foi isso. Enfim, água representa transformação. Transformação. Mas através de grandes abalos. Através de transtornos. Através de grandes confusões. Que a gente, no momento, não sabe interpretar. Não sabe compreender. Mas que depois, mais à frente, a gente acaba compreendendo. Só isso que representa a água? A luta seguida de fertilidade e prosperidade? Não. Depois que passa o período de fertilidade e que vai se distanciando no tempo aquela enchente, aquela cheia, aí o deserto começa a ficar muito difícil de permanecer nele. Porque aí já não está tão fértil, os poços já não estão tão cheios, aí tem um período muito difícil, que é o período árido, de seca. Não tão destruidor quanto a cheia, mas muito difícil. É o período que Jesus permaneceu no deserto também, fazendo uma outra peregrinação. Porque ele sai da Galileia e conclui a jornada dele em Jerusalém. Humberto Campos descreve isso nos primeiros 3 capítulos. No capítulo 3, aliás, do livro Boa Nova. Que Jesus tinha acabado de vir dos 40 dias do deserto e estava chegando em Jerusalém. Você podia ir para Jerusalém pela Via Maris, que era a estrada romana ladeando o Mediterrâneo. Você podia cortar no meio da Samaria. Jesus tenta essa travessia uma ocasião. Os samaritanos não querem hospedar ele. Você podia ir ladeando o Rio Jordão, que era o caminho preferencial. Aí você chegava em Jerusalém através de Jericó. Jesus fez essa travessia muitas vezes com os discípulos.
Mas tinha uma travessia que essa ninguém fazia, só os casca-grossa. Que era você sair da Galiléia e chegar na Judéia passando pelo deserto. E Jesus faz essa travessia, possivelmente na companhia de João Batista. É o que dá a entender Humberto Campos, porque ele diz que Jesus tinha acabado de sair do deserto na companhia do primo, João Batista, e ele fica 40 dias nesse processo de peregrinação. Acampa, fica lá com João, só os anjos sabem o que conversam, o que fazem lá, não é da nossa conta, não é para o nosso bico, digamos, mas ficam lá. E ele faz essa travessia. Nesse período de muita sequidão, aí uma moringa de água já representa outra coisa. Sabe o que representa? Conforto. Consolo. Então a água representa a força de Deus nos dois sentidos. A força transformadora de Deus, a força renovadora, revitalizadora de Deus, mas também o poder que Deus tem de consolar, confortar, descedentar, aliviar o sofrimento. Os dois sentidos. Tenho certeza que nesse exato momento o pessoal em casa onde você está pensando, mas teve um componente diferente nessa peregrinação dos 40 dias no deserto. Teve um negocinho a mais que Jesus enfrentou, além da aridez lá. O que, Lívia? O que? A tentação. Vamos falar da tentação? Então, fala, Tonzinho. Ah, Tonzinho. O Tonzinho está perguntando para a pulga por que o cachorro saiu para passear. Está perguntando para o carrapato por que a vaca pasta. Ah, Tonzinho, aí não dá. Tem dó de mim, Tonzinho. Tem dó de mim. É? O que a gente sabe já adianta o serviço aqui, que é os símbolos. Vamos aos símbolos? O que acontece nesses 40 dias? Bom, a gente já sabe que Jesus, na condição humana, porque a ideia da encarnação de Jesus era essa, ele sangrar, suar, chorar, né? Sentir fome, igual a gente. Igual. Ele é grande por isso. Tá certo? Bom, lá em Mateus, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Nós já estudamos isso aqui antes de gravar, nós vamos dar uma palhinha aqui. O evangelista diz assim: então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto. Ruach. Sopro. A mesma palavra para espírito, nesse caso aqui, espírito com letra maiúscula, viu? É a providência divina. A vontade de Deus. Vai. Porque agora você vai dar uma aula viva. Vai dar uma aula viva. O seu material didático, o seu instrumental pedagógico é o deserto. Você é o professor. Vai, dá aula. E ele foi. Para ser tentado pelo diabo. Vamos lembrar da obra Céu e Inferno. Os primeiros capítulos de Céu e Inferno, onde Kardec explora o tema céu, o tema inferno na ótica espírita e, consequentemente, também ele comenta o tema angelitude e o tema demônio à luz da doutrina espírita. Demônio, o diabo, é aquela má inclinação, aquela má tendência, aquele vício, aquele hábito ruim, desagradável que nós temos no nosso psiquismo e que volta e meia fala dentro de nós. E o Disney, ele representou isso de uma maneira muito legal. O Pato Donald tinha um Donald, né, com asinha de cá e um Donald com chifrinho de cá, não é assim? Então, aquele com chifrinho é aquele impulso infeliz meu dizendo: vai lá, faz o errado. Faz o feio. Vai lá, faz.
É isso que é o diabo. É algo em mim que ainda não presta. É o diabo. Ah, mas Jesus... Não. Aí, nós vamos pensar que Jesus, ao aceitar conviver com tudo que havia de mais difícil no mundo, a gripe, por exemplo, ele aceitou também conviver com todo tipo de ser humano, encarnado e desencarnado. Se Jesus aceitou conviver com Pilatos, se Jesus aceitou conviver com aquele soldado que colocou a coroa de espinhos na cabeça dele, ele aceitou também conviver com todo tipo de espírito desencarnado ao redor dele. E esses espíritos desencarnados tinham o seu lado diabólico, o seu lado demoníaco. Não era 100%, né? Porque ninguém é integralmente mal. Falar isso, dizer isso, é desacreditar a competência de Deus para criar os espíritos. Mas Jesus foi assediado. Foi a pergunta do Ederson, lá de Sapucaia do Sul. Que ele perguntou, mas Jesus foi tentado? Eu falei assim, foi. Ele não caiu em tentação, que é diferente. É o que nós vamos ver aqui. Vamos ver que tentação que era essa? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus teve fome do mesmo jeito que foi tentado. Ele aceitou todas as agruras da experiência humana, da fome ao assédio espiritual. Sentiu fome? Estava encarnado, sentiu fome. E chegando-se a ele, o tentador, a entidade infeliz, disse, esse é corajoso, essa virtude esse espírito tinha, esse aí, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Eu sublinhei pães. Opa! Espera aí, Luiz, tem um problemão aí. Moisés com os judeus peregrinando 40 anos no deserto, receberam o que de Deus? O maná. Jesus peregrinando 40 dias no deserto, ia receber o que do diabo? O pão. Mas espera aí, quem é que dá comida no deserto? É Deus ou é o diabo? E aí, Rejane? Você está no deserto, peregrinando, sofrendo. Chega comida para você. Quem te mandou isso? Deus ou o diabo? Mas o diabo falou, se você quiser, eu transformo pedra em pão. E aí? Não, Pedrinho, não comeu. É o versículo seguinte, né? Ele vai responder assim. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Ele sabia que não era pão. Não, era pão mesmo, Tânia. Vamos lá? Maná não é pão. Maná é farinha. Quando vem da mão de Deus, não vem pão, vem farinha. Aí o que o homem tem que fazer? Trabalhar. Deus nunca dá coisa pronta. Deus não oferece facilidades. Quem oferece facilidades é o diabo. O diabo aqui, representação da porta larga. Das mãos de Deus vem a matéria-prima. Para virar pão, o que o homem tem que fazer? Então, assim, moer, ensacar, misturar com água, sovar, pôr lenha no forno, pôr para assar. Essa é a diferença. Chegou facilidades na minha vida. É tentação. Chegou dificuldades. É Deus. Dificuldades que nós vamos chamar de
propostas de serviço, oportunidades de trabalho. Entendeu, gente? Durante a nossa travessia da Galiléia para Jerusalém, durante as nossas travessias do Egito para Canaã, e nós vamos ter várias travessias dessa ao longo da vida, aquele período mais árduo entre receber um diagnóstico e receber uma alta, que foi uma peregrinação no deserto, se chegar o socorro de Deus, ele vai chegar em forma de convite ao trabalho. Por exemplo, se o meu médico falasse assim para mim, Olívia, se o meu médico falasse assim para mim, Aloísio, nós temos uma proposta de cura, de tratamento, de terapia para a sua diverticulite, que é você fazer caminhada, comer muita fibra e beber bastante água. Quem que me ofereceu esse maná? Deus. Porque não é isso aqui, ó. Não é. É um convite ao esforço, à disciplina, à perseverança. Tem que se esforçar. Agora, se o meu médico falar assim para mim, tem essa drogazinha aqui, ó, ela custa muito dinheiro, mas ó, tomou, acabou. Você nunca mais vai ter diverticulite na vida, que eu sei que é mentira, porque os divertículos tá tudo lá. É só sair da linha. Cuidado, porque você está no meio do deserto, você está desesperado, você está sofrendo, propostas fáceis, tentadoras. Vai, ó, só gasta dinheiro, né? Que, ó, você cura de hoje para amanhã. Não, cuidado. Estou falando pela medicina, a medicina lúcida, a medicina sã, né, Lívia, Cris, ela sempre exige muito do paciente, exige disciplina, empenho, vontade de melhorar. Ele vai exigir a dieta, vai exigir o esforço físico. Não é assim? Não tem estalo de dedos. O que vier do diabo é facilidade. Né? Entre a matrícula, entre a inscrição no vestibular e o diploma de formatura, tem uma trajetória no deserto. E aí, na trajetória do deserto, virá das mãos de Deus, através da voz de um professor. Meu filho, se você quiser, a gente pode encontrar no domingo um extra para eu te ajudar a estudar a matéria. Isso é maná. Agora, vai ter aquele profissional indecoroso que vai falar, estou precisando de um celular novo. Você pode passar sem precisar de esforço algum. É o diabo, que quer transformar a pedra em pão. Jesus alertou sobre isso com gravidade ao dizer, vai ter sempre uma porta que é larga e outra que é estreita. Em qual delas eu vou encontrar cura? A estreita. Como nós não estamos falando de cura física e nem de deserto físico, nós estamos falando de cura espiritual. Nós estamos falando de pedreira espiritual, de desafios, de lutas. Nós estamos falando do seu Leão Zálio cuidar de uma filha com paralisia cerebral sozinho durante 25 anos. Entendeu? Por isso nós tínhamos que voltar hoje no verbo curar de novo. Não tem facilidade. Tem que ter esforço. Tem que ter luta. Aí nós vamos para uma outra metáfora. Aí eu vou pegar a minha obra de ficção preferida. A minha bússola literária. Grande Sertão Veredas. Eu vou ficar falando dessa obra recorrentemente.
ela é mística, tá, gente? Ela é mística. O Riobaldo, o jagunço, que narra a própria experiência, né, na jagunçagem, ele já um fazendeiro, pacífico, e ele narra os tempos de jagunço dele. E aqui a licença poética, nós não estamos fazendo apologia, né, a armas, não tem isso. O Guimarães não está fazendo isso. Ele está propondo metáforas. E você tem que descortinar o sentido espiritual na obra. Ele fala de muitos lugares. No sertão de Minas, né? A região ali do Grande Sertão Veredas seria, como eles eram itinerantes, os jagunços, então norte de Minas, né? O sul do Goiás, o sudoeste da Bahia, parte do Tocantins, aquela região. E aí tem uma região específica que é muito mítica e ela tem um papel central na narrativa da história, que é o Liso do Sussuarão. Quem já leu o Grande Sertão Veredas vai lembrar do Liso do Sussuarão. Recentemente, geógrafos se empenharam para descobrir onde que era o Liso do Sussuarão e descobriram. Ele fica no sudoeste da Bahia, entre a Bahia e o Tocantins. E é o chamado deserto brasileiro. É uma região árida, arenosa e pedregosa, gente, que do início dessa região até outro extremo dela, o início fica na Bahia, o outro extremo fica no Tocantins. São 150 quilômetros de deserto. Não tem um pé de grama plantado. Não tem um arbusto. E não tem um olho d'água, não tem um pingo de água. Quando você atravessa ali, você não tem nem nuvem em cima da cabeça. Hoje, para os pesquisadores, geólogos, né, visitarem a região, eles vão com Jeep 4x4 e muitos atolam, porque é um misto de areal com pedra. Como é que essa região, sol, sudoeste da Bahia e do Tocantins, uma região assim, 150 quilômetros. Sentiram o drama? Como é que essa região se insere no livro Romance Grande Sertão Veredas? Bom, o Riobaldo, como chefe do bando, depois, mais tarde, ele se torna chefe do bando, ele tinha que cumprir as promessas que ele fez para o antigo chefe do bando, que era o Medeiro Vaz. E tinha que também ajudar o amor da vida dele, de Adorim, a cumprir uma promessa que ela ou ele, eu não quero dar spoiler, faz. Né? Mas quem leu 50 anos depois já entendeu do que eu estou falando. Né? Ele faz uma promessa de coração para o grande amor, que é o seu amigo de Adorim, ou sua amiga de Adorim, e a promessa que ele faz para o Medeiro Vaz. Qual que é a promessa? Vencer o Hermógenes. Sabe o que é o Hermógenes? É o diabo. É um outro jagunço inimigo. Mas qual que é a metáfora que nós estamos trabalhando aqui? Todos nós temos dentro de nós, sertão adentro, um Hermógenes a derrotar. Seu Adelmo, sabe aquele dia que na casa da gente a mulher ou o filho entregou uma conta de telefone, que você olhou para a conta de telefone, deu um soco na mesa e deu um berro, e virou um bicho e babava, e todo mundo na mesa te olhou assustado e falou, quem é essa fera? Sabe aquele dia? Sabe quem que deu aquele soco na mesa de raiva por causa do valor da conta do telefone? O Hermógenes. Desculpa aí, pessoal que chama Hermógenes, viu, gente? É porque é o nome do personagem. É o demônio. Sabe aquele sujeito, aquele dia que o Tonzinho, vamos pegar o Tonzinho, que é um cara muito bravo. Sabe aquele dia, Maria, que o Tonzinho estava com você no sinaleiro e veio um motociclista e fechou ele e o Tonzinho ficou irado e meteu a mão na buzina, não contentou com o berro que a buzina deu, abriu o vidro e gritou, ah, moleque sem vergonha!
é o Hermógenes. É o demo. Todos nós temos um compromisso, uma promessa feita a Deus, ao grande supremo chefe do bando. Vencer o Hermógenes, derrotar o demônio, triunfar sobre esse inimigo terrível, que volta e meia ataca. Bom, entenderam o símbolo? Voltemos para o romance. O Hermógenes acampava com um bando dele numa fazenda no sul da Bahia. E para derrotar o Hermógenes, o Riobaldo ia ter que ir lá na fazenda dele, derrotar ele lá. Só que o Hermógenes, sabe o que ele fez? Nas estradas boas, nas estradas bem pavimentadas, limpinhas, cheias de veredas de água, por onde qualquer inimigo ia querer passar, ele implantou olheiros. Sabe? Olheiros. Sabe qual era o papel desses olheiros? Se um bando inimigo tivesse vindo a caminho da fazenda do Hermógenes, esses olheiros sabiam trilhas, chegavam na fazenda antes e avisavam. Quando o inimigo chegava na fazenda do Hermógenes, o Hermógenes já estava, preparado para a guerra. Então, o Medeiro Vaz, antecessor do Riobaldo, um dia consultou a velha da Azusa, uma profetisa, uma vidente, falou: como é que eu derroto o Hermógenes? E a velha da Azusa falou: olha, para você triunfar sobre esse demo, você não pode escolher os caminhos fáceis, o caminho das veredas. O caminho da facilidade, não pode. Porque o inimigo vai te derrotar quando você tentar trilhar por ela. Aí o Medeiro Vaz pergunta para a velha da Azusa: então como é que eu faço? Ela fala: se você quiser triunfar, você tem que chegar na fazenda do Hermógenes sem que ele esteja te esperando. E para isso você tem que chegar na região atravessando o liso do Sussuarão. 150 quilômetros de deserto escaldante. Aí, o Medeiro Vaz falou: então nós vamos atravessar o liso do Sussuarão. Quando o Medeiro Vaz falou: nós vamos fazer isso, os jagunços do bando dele falaram: o senhor está louco, vão morrer todo mundo. O Medeiro Vaz deu duas razões. Falou: olha, nós vamos atravessar o liso do Sussuarão, vamos enfrentar ele por duas razões. Primeira, porque a velha da Azusa disse que é o único jeito de surpreender o inimigo e triunfar sobre ele. O caminho das facilidades é o caminho da derrota. E segundo, quem triunfou, quem vitoriou sobre o liso do Sussuarão, derrota qualquer inimigo. Seu Murilo, quem venceu uma leucemia tem medo de mais nada. Quem atravessou o liso do Sussuarão, mas vence tudo. Triunfa sobre tudo. Todos nós, se quisermos vencer o Hermógenes, só tem um caminho: enfrentar o liso do Sussuarão. Vamos ver aqui que o Riobaldo fala do liso do Sussuarão? Esse liso do Sussuarão é o mais longe, para lá, nos ermos. Se emenda com si mesmo. Água não tem. Crer que quando a gente entesta com aquilo, o mundo se acaba. Carece de se dar volta sempre. Um é que dali não avança. Espia só o começo. Só. Vê a lua. Mãe. E escutar como quantos gritos o vento se sabe sozinho na cama daqueles desertos. Fomos. Eu abaixava os olhos para não reter os horizontes que trancados não alteravam
circunstanciavam. Do sol e tudo o Senhor pode completar, imaginado. O que não pode para o Senhor é ter sido vivido. Só saiba, o liso do Sussuarão concebia silêncio e produziu uma maldade, feito pessoa. O que era no cujo interior o liso do Sussuarão, o que era no cujo interior o liso do Sussuarão, era um feio mundo, por si exagerado. O chão sem vestir-se. Se ia e ia, até não onde a vista se achava e se perdia. Isso aqui é a linguagem roseana, é outra língua, né? A gente para diante do liso do Sussuarão, a gente estaca diante de um grande problema, de uma grande enfermidade, de um grande desemprego, de uma grande crise financeira, de uma grande turbulência no lar. Você para, olha para aquele deserto, como diz o Riobaldo, você abaixa a vista e fala, não quero nem olhar. Mas você sabe qual que é a palavra mais importante desse trecho que eu li de Grande Sertão Veredas? Sabe qual que é? Fomos. Eles tentaram uma primeira vez, não conseguiram. Morreu um tanto de jagunço, voltaram para trás. Aí quando eles voltaram para trás, aí anos mais tarde, já era o Riobaldo o chefe do bando, ele herdou a chefia do bando. E o Riobaldo falou, eu não quero enfrentar esse deserto nunca mais. Mas tinha um porém, Flavinha. Quando ele via a tristeza da Diodorim, ou do Diodorim, de não enfrentar o Hermógenes, ele pensava, eu também não vou saber conviver. Eu não vou saber viver sabendo que o Hermógenes está lá, solta. Eu tenho que vencer esse demônio. Quem que consegue viver sabendo que dentro de si tem um demônio? Um dia ele reúne o bando e fala, vamos para a guerra, vamos vencer esse diabo. Ele para na frente do liso Sussuarão, adentra o deserto e completa a travessia. E depois vem a guerra com o demônio. E ele triunfa. E ele vence. Todos nós enfrentaremos uma situação na vida, um período da vida, um ciclo da vida que parece um deserto. Todos nós enfrentaremos um momento em que você fala, nossa, e agora? Do outro lado, na outra ponta do deserto, está a cura para alguma mazela interior, alguma mazela íntima. Semana que vem a gente continua esse estudo. Sabe o que o versículo de hoje está dizendo? Que o cego espiritual, que aqui corresponde ao cego físico, que Jesus está curando, o cego espiritual é aquele que olha para si e não vê nada de errado.